Bom dia, pessoal. Bom, hoje é a nossa aula 17 já, né? A gente já está quase para o final do curso. Pelo cronograma tem essa, tem mais duas aulas sobre coloração de vértices. Depois eu tenho duas aulas sobre grafos planares e depois mais uma aula sobre grafos direcionados. Pode ser que eu até faça em menos, tá? Eu estou ainda pensando se na próxima aula eu já concluo essa parte de coloração de vértices e depois eu dou continuidade com a outra parte. Se eu conseguir concluir na próxima aula já esse assunto, na semana que vem, na terça-feira, eu vejo tipo uma revisão com vocês, né? Para dar tipo uma pausa para a gente poder revisar um pouco o conteúdo que a gente viu até agora e tudo mais. Se eu não conseguir, então a gente vê isso mais para frente. Eu tento adiantar, eu tento falar um pouco menos do que eu estava planejando, talvez para grafos planares ou grafos direcionados, enfim. Ainda assim, vai ter uma aula antes da prova que vai ser sobre revisão. Sendo desse jeito, né? 3 aulas de coloração de vértices, 2 de planar e uma de direcionado. Pelo que eu me lembro, ainda tem isso, uma aula para que é de revisão, tá? Eu peço desculpa a vocês que eu não fiz, eu não passei a AV1 esse final de semana. Eu estava pensando em fazer, mas aí como eu estava corrigindo provas e tudo mais, eu nem parei para pensar em umas questões para passar para vocês, tá? Mas enfim, vamos lá, vamos dar continuidade aqui à matéria então. Hoje é sobre coloração de vértices. A gente já sabe que é uma coloração de arestas, né? Então, tudo que a gente sabia lá, a gente vai herdar um pouco para cá, né? Então, vamos primeiro definir as coisas, né? Coloração de vértices, né? Então, uma K-coloração, e aqui eu estou usando a mesma notação que eu usei antes para aresta, né? Os assuntos estão sendo dados de modo independente. Mas, é claro, se for dentro do mesmo contexto, é bom especificar, né? Se é uma coloração, é uma K-coloração de arestas ou uma K-coloração de vértices, né? Mas como aqui a aula é sobre vértices, então a gente assume que se eu estou falando K coloração, então é uma coloração de vértices, e não de arestas, como lá atrás era, tá? Então, uma K coloração é uma atribuição de cores aos vértices de um grafo usando K cores distintas, tá? Então, você quer colorir o grafo, K cores lá que você coloriu, aquilo é uma K coloração, colorindo os vértices, né? E da mesma forma, como lá existia esse termo próprio, né? Aqui também aparece o termo próprio, então a coloração é própria quando os vértices adjacentes recebem cores distintas, tá? Era também a mesma analogia que tinha lá atrás. A coloração de aresta era própria, né? Quando duas arestas que incidiam ao mesmo vértice ali recebiam cores distintas. Aqui são os vértices adjacentes, né? Então, você tem dois vértices, se eles são adjacentes no grafo, então a cor que você vai dar para esse vértice tem que ser diferente à que você vai dar para esse vértice, tá? Então, o grafo é K-colorível se admite uma K-coloração própria, tá? Beleza? Então, uma K-coloração não necessariamente é própria, mas se for próprio, então é K-colorível o grafo. E aqui responde um pouco até o que o Arnaldo perguntou. Lembra, Arnaldo? Você perguntou a diferença de K colorível e K cromático, sendo que era para lá no contexto de aresta. Aqui também tem isso, né? Então, o K cromático, o grafo é K cromático se o K é o menor inteiro, de modo que o grafo seja K colorível, tá? Então, você pega um grafo que tem N vértices. Você sabe que o grafo é N colorível, né? Tudo bem? Você pode dar uma cor para cada vértice. Então, você usou N cores ali para colorir, tudo bem. O grafo é N colorível, tudo bem? Agora, ele é N cromático? Aí não necessariamente, né? Por O exemplo, cromático bipartido. seria a menor quantidade possível de cores, Isso, que você consegue propriamente. colorir de modo próprio, né? Ah, beleza. Tá? É o menor número de cores que você colore propriamente o grafo ali, tá? Então, por exemplo, se o grafo é bipartido, qual é o menor número de cores que a gente colore ele? Ah, não. Duas, né? Isso, duas, porque
você pode ter aqui uma parte colore toda com uma cor, a outra parte colore toda com outra cor. Você sabe que os vértices aqui dentro dessa parte não são adjacentes, então eles podem receber a mesma cor. A mesma coisa aqui. Os vértices que estão aqui desse lado não são adjacentes, então pode receber essa cor. Então, um grafo bipartido, que tenha pelo menos uma aresta, né? O número cromático dele é 2. Então, o Q' dele é 2. Ops, perdão, o Q, né? O Q de G é igual a 2, tá? Q' é o índice cromático. É o número de cores, menor número de cores para colorir as arestas do grafo. É o índice cromático. O Q de G é o número cromático. É o menor número de cores para colorir os vértices do grafo, propriamente, tá? Então, atenção aos nomes, tá? Eu estou aqui tô falando um slide sobre vértices somente, mas eu estou fazendo analogia com o que a gente viu lá em arestas, tá? Então, K colorível é uma atribuição de K cores própria. K cromático é o menor K, de modo que G seja K colorível. O número cromático é esse número, tá? É o número de cores que você consegue colorir da melhor forma possível, né? Com o menor número de cores, tá? E esse número é o Q de G, tá? Então, o Q de G, quando G é bipartido, é 2. Certo? Tá claro? Vamos para o próximo, então. A gente diz que o grafo ele é crítico se para todo subgrafo próprio de G, né? Subgrafo próprio é que não pode ser o próprio G, né? É o subgrafo que tem todos os vértices desse subgrafo são vértices do grafo original. Ah, Arnaldo, foi mal, não vi sua pergunta. Foi aqui atrás sua pergunta? Sempre que coloca linha. Ah, sim. Geralmente sim, isso. Os parâmetros, né? Os parâmetros, quando aparecem o linha, o apóstrofo, né? Eles se referem à aresta. É. A gente viu isso, né? Para cobertura, né? Para quando envolvia aresta, era linha também. E aqui a mesma coisa. Bom, tá. Então, é um subgrafo bem padronizado, sim. É. Então tá, ó. Você pega H, que é um subgrafo. Se é um subgrafo, então todas as arestas desse conjunto H são perdão, todos os vértices, eu falei vértices, né? Todos os vértices desse conjunto H também são vértices do conjunto G, e todas as arestas do conjunto H também são arestas do conjunto G. Mas se é próprio é porque tem algum vértice em G ou tem alguma aresta em G que não está em H, né? Isso quer dizer o próprio. Então, a gente diz que o grafo ele é crítico, o G é crítico, se para qualquer subgrafo que você pegue ali, o número cromático desse subgrafo é menor do que o número cromático do grafo, tá? Então, basicamente é assim, você tem que pensar em todos os subgrafos do grafo ali. Para cada um desses subgrafos, o menor número de cores para colorir os vértices tem que ser necessariamente menor do que o do grafo, do grafo que você tomou inicialmente, né? Do que o do G, tá? Bom, a gente diz que o grafo então é K crítico quando ele é crítico e é K cromático, ou seja, o menor número de cores para você colorir G é K propriamente, né? Então ele é K cromático e além disso ele é crítico. Para qualquer subgrafo dele, o número cromático do subgrafo é menor do que o seu número cromático. Ok? Então, a pergunta: existe algum grafo conexo 2 crítico? Ou seja, ele tem que ser 2 cromático, certo? O menor número de cores dele tem que ser 2. E para qualquer subgrafo dele, você tem que ter
uma cor ou 0 cores para colorir esse subgrafo. Me parece que não. Então, primeiro, o grafo ele é 2 cromático, né? O grafo que é 2 cromático, ele é exatamente o quê? É o bipartido? É bipartido, né? Então, a pergunta é, dentro do mundo dos bipartidos, né? Tem algum tipo de grafo bipartido aí que você, para qualquer subgrafo dele, você tem um número de cores menor do que 2? O que significa ter número menor do que 2? Que os vértices não vão ser adjacentes. Os versos não vão ser adjacentes, né? O grafo todo já é um conjunto dependente. Certo? Mas repara, tem que ser para qualquer subgrafo. Então, se você pega um bipartido, existe um subgrafo dele ali que é um cromático, remove todas as arestas ali. Né? Mas nem todos são assim, né? Nem todos os subgrafos do bipartido são pela remoção de todas as arestas. Você pode remover só um vértice aí. Caiu o número cromático? Não, manteve 2. Certo? Mas, se você pegar um exemplo bem pequenininho aqui, isso aqui satisfaz, ó. O número cromático dele é 2. E se você remove uma aresta, ficou com o número cromático 1. Se você remove um vértice, ficou com o número cromático 1. Beleza? Professor, Além disso, esse é o único exemplo que é assim, né? Que satisfaz. professor, Sim. só uma dúvida. Quando o senhor fala subgrafo, a gente está admitindo que é subgrafo próprio? É um subconjunto próprio, né? Isso. Beleza. Por isso que eu chamei a atenção pela definição de próprio, né? Na época eu estava na dúvida se quando o senhor fala subgrafo, se o próprio grafo pode fazer parte desse Não, conjunto. não, não, não. Por ser próprio, não pode. É isso que eu estava dizendo. Tem que ter Beleza, beleza. necessariamente alguém de G que não está em H, Beleza, beleza. tá? Então, recapitulando, né? Subgrafo próprio é qualquer subgrafo, menos o G. Só não pode ser o G. O H não pode ser G. Sendo mais explícito, é isso, tá? Então, beleza, né? Só tem esse. Agora, quanto aos três críticos, né? Então, quais são os grafos que o número cromático dele seja 3 e que para qualquer subgrafo dele o número cromático seja menor? Vocês têm alguma intuição? Um P3, né? Seria um deles? O P3 ele não é 3, não é 3 cromático, né? Falei besteira. O O ciclo, os três. Um ciclo, tudo bem. Então, de fato, um ciclo, ele ímpar, né? Não somente 3, mas os ciclos ímpares satisfazem ser 3 cromático. É uma intuição que a gente teve aqui, inclusive lá no início do curso, quando a gente definiu, quando a gente caracterizou os grafos bipartidos, né? Na caracterização dos grafos bipartidos, a gente viu que não podia ter ciclo ímpar, né? Porque ciclo ímpar faz com que você não consiga ter esses dois independentes aí, né? Ou seja, tem que ter pelo menos mais um conjunto de independente. Repara que coloração de arestas, como a gente viu lá atrás, né, é um conjunto de emparelhamento, né? Cada cor é um emparelhamento. Aqui eu estou falando direto já, né? Meio que
intuindo já que vocês estão enxergando, né? Mas uma classe de cor é, então, um conjunto independente, né? Tá claro isso para vocês? Então, o conjunto das cores azul aqui, o conjunto da cor azul, são esses dois vértices e necessariamente eles são um conjunto independente, eles formam um conjunto independente. A mesma coisa aqui, eles formam um conjunto independente. Tá claro isso? Agora que você falou, tá, mas eu não tinha percebido, não. Pois é, eu comecei já falando independente, eu esqueci de fazer esse link com vocês, tá? Mas se você tem ali uma K coloração, você sabe que uma K coloração própria, né? Você sabe que cada uma dessas K cores, os vértices que recebem essa mesma cor, é um conjunto independente, tá? Então, bom, a gente vê que ciclo ímpar, eles são 3 cromáticos, né? Porque duas cores não dá para você colorir, porque se desse ele seria bipartido, e ciclo ímpar não é bipartido, né? E 3 cores dá. Basta você ir alternando, vai chegar no final, por exemplo, aqui, estou alternando azul, azul, eu poderia usar rosa aqui de novo, azul, rosa, e acabou que aqui ficou azul e ficou rosa. Então aqui você tem que ter uma outra cor, o amarelo aqui no caso, né? Beleza? Então é aquela alternância de cor, você vai chegar no final que o primeiro vai ser distinto do penúltimo, então o último tem que ter uma nova cor. Não pode ter nem essa e nem essa, né? Então são grafos 3 cromáticos. Ok? Vocês enxergam também que, além disso, eles são críticos. Ele ser crítico, você tem que pensar, a remoção de qualquer aresta, ou de qualquer vértice, ou de qualquer conjunto disso, você vai reduzir a coloração dele, o número cromático dele. Repara que o ciclo 3, né, ele satisfaz isso, remove um vértice qualquer, remove uma aresta qualquer. Removeu uma aresta qualquer, virou um P3. P3 é bipartido, é 2 o número cromático. Removeu um vértice, ficou um P2. Remove 2 vértices, ficou só um vértice. Então também reduziu o número cromático e assim por diante. Ok? Da mesma forma os outros casos, né? Porque o que faz, de fato, ele não ser bipartido é você ter esse caminho fechado aí, né? Esse ciclo aí. Igual eu estava falando aqui antes, se aqui você percorreu esse caminho, daqui até aqui, chegou aqui, o vértice é diferente, a cor que você colocou aqui, né? Mas se não tem uma aresta, ele pode receber essa cor. Certo? Ou se não tem um vértice, você já coloriu com duas cores. Beleza? Estão entendendo? Estão entendendo que os ciclos ímpares são 3 críticos? Sim. Ô, Luiz, você pode pensar assim também, né? Se você remover qualquer coisa de um ciclo, ele deixa de ser um ciclo, né? Passa a ser um caminho. E qualquer caminho você consegue colorir com menos de 3, né? Isso aí. É um bom jeito de pensar. Perfeito. São ciclos ímpares, então. No Bom, caso, se fosse e par, eles são... você vira bipartido, você pode colorir com 2, né? Como se você pegasse um ciclo par, fosse colorindo, sei lá, rosa, amarelo, e o último que só sobrar, você bota de outra cor. Uhum. Porque ele tá entre os dois, né? Isso. Isso mesmo. Tá, mas repara que essa resposta que a gente está dando até agora é uma resposta do seguinte. Bom, ciclos ímpares são 3 críticos. Mas repara que a pergunta não é em relação a saber, me dê exemplo de grafos 3 críticos. Está dizendo quais são os grafos conexos 3 críticos.
A pergunta é um pouco mais forte. A análise tem que ser... ciclos ímpares são 3 críticos, mas não existiria algum outro grafo que não é um ciclo ímpar, ainda assim é 3 crítico? Existe. Eu acho que se ele tiver um ciclo ímpar induzido, não? Pensa num gráfico que tem um ciclo ímpar induzido, tá? Repara que ser crítico, ele tem que ter o número cromático menor do que 3 para todo o subgrafo. Ou seja, pega um ciclo ímpar que esteja como induzido. Por exemplo, isso daqui. Parece que eu falei que esteja em como induzido, né? Vocês notaram isso não? Eu notei. Então, pega esse ciclo ímpar, ele está induzido nesse grafo que colocou mais alguma coisa, tá? O número cromático desse grafo é 3, porque esse ciclo induzido leva para cima aqui o número cromático. Mas olha só, para qualquer subgrafo, o número cromático tem que ser menor do que 3. Mas existe um subgrafo em que o número cromático continua sendo 3. Remove isso aqui. Ficou 3 ainda. Entendeu? É verdade. Então, não existe, né? Existe aí no subgrafo que mantém. Então tá errado. É o ciclo ímpar somente. Entendeu esse tipo de argumento? Entendi. Ou se seja, tem um ciclo ímpar como subgrafo, nem precisa ser induzido. Por exemplo, assim. Por exemplo, esse negócio aqui. Tem um ciclo ímpar, né? Agora, remove essa aresta. Ainda assim continua tendo um ciclo ímpar. Então, ele não perdeu a propriedade, né, de ter o número cromático igual a 3. Ele ainda tem um número cromático igual a 3. Então, de fato, os únicos grafos conexos que são 3 críticos são os ciclos ímpares. Beleza? Tá legal? Tá legal, gente? Responde aí. Tá, para mim tá. Sim. Beleza. Então, agora daqui até o fim são teoremas, corolários, tudo em função desses termos crítico, colorível, cromático aí, que na aula de hoje são, pelo menos ao meu ver, são teoremas bem iniciais, bem brandos, assim, que não tem grande dificuldade, só relaciona alguns parâmetros, tá? Na aula que vem já tem uns outros um pouquinho mais enrolados, talvez, mais demorados de se argumentar, e a gente vê com calma isso na aula que vem, tá? Você vê, já estou no slide 20, vai até o 60, mesmo com várias transições. Tem pouquinha coisa para falar hoje, tem muita coisa não. É legal? A gente para mais cedo se acabar bem cedo, não tem problema não. Então tá, a primeira coisa diz que, primeiro teorema, né, se G é K crítico, então o deltinha de G, né, o menor número de cores ali, perdão, como é que é? O menor grau, né? O menor grau é pelo menos K-1, tá? Repara que aqui relaciona um parâmetro com outro parâmetro, né? Isso a gente estuda muito em grafos. Por isso que eu quis colocar na P1 uma série de questões que envolviam diversos parâmetros. Então, por exemplo, tinha uma questão que falava lá sobre... Eu tô dando um parênteses aqui, tá, gente? Eu coloquei lá na prova uma questão que falava sobre emparelhamento, falava sobre ponte, falava sobre ciclo, subgrafo induzido, não foi? Então, porque justamente em grafos a gente está acostumado a lidar com isso. É relacionar parâmetros. A teoria dos grafos estuda muito isso. Tá? Bom, então um teorema é esse. Se G é K crítico, então deltinha é pelo menos K-1. Bom,
E aí, como a gente prova isso? Primeiro, você tem que pensar em que tipo de argumento, né? Talvez um seja mais fácil que o outro. Ou é contrapositiva, ou é por contradição, ou é construtivo, né? Aqui é bem direto, ó, porque repara aqui que G é K crítico. É K crítico significa o quê? Tem que entender bem a definição de K crítico. É que ele tem K cores ali, o número cromático é K, e para qualquer subgrafo, o número cromático é menor. Mas pensa só nessa primeira parte, né? Então, vamos supor, por absurdo, que G possua um vértice com menos do que K menos um vizinhos, certo? Isso é supor por absurdo. Na verdade, eu ia começar a falar por argumento direto, isso é o próximo, não é esse não, desculpa. Tá? Mas vamos supor por absurdo, então, que G é K crítico e o deltinha seja no máximo K menos 1, né? Então, ele tem menos do que K menos 1 vizinhos. Ok? Então, o que significa em relação a esses vizinhos de V? Então, pega esse grafo, que é justamente pela remoção do vértice. Remove o vértice do grafo. Tá? O que sobra ali? G é K crítico, né? Então, H é K menos 1 colorível. Não estou dizendo que H seja K menos 1 cromático. É K menos 1 colorível. Certo? Tudo bem? Então, o que significa isso? Pega a vizinhança de V. Ele está em H, né? A vizinhança de V, porque só removeu o V. Então, a vizinhança de V está ali em H. E a vizinhança dele tem tamanho menor do que K-1, porque foi a condição que a gente começou aqui. Supondo que ele tenha menos do que K-1 vizinhos, né? Beleza? Então, dessas K-1 cores que existem para colorir o H, né? Você tem G, isso aqui é o H. Isso tudo aqui é o G, né? Tá? Então, aqui é V e a vizinhança dele. H é uma coisa maior, tem vários outros vértices aqui dentro. A vizinhança de V é menor do que K-1. Esse grafo aqui é K-1 colorível. Tá? Porque G é K crítico. Então, K-1 cores você consegue colorir aqui. Não estou dizendo que é o menor, mas você consegue. Tá? Então, como a vizinhança de V é menor do que K-1, existe uma dessas K-1 cores que não estão aqui em nenhum dos vizinhos de V. Que não está, né? Existe alguma dessas K-1 cores que não está em nenhum dos vértices vizinhos de V. O que está acontecendo aqui agora? K-1 cores você usa para colorir H. Menos do que K-1 cores você usa para colorir os vizinhos de V. Se você está usando menos do que K-1 cores, você pode muito bem atribuir a V uma dessas cores que não está aparecendo aqui. Beleza? Então, V poderia receber tal cor que não aparece na sua vizinhança. Então, isso implicaria em G ser K-1 colorível. E não ser K cromático, porque ele é K crítico, né? K crítico significa ele ser, primeira coisa de tudo, K cromático. O menor número de cores é K. Ok? Mas aí, se não estivesse satisfazendo isso, implicaria, na verdade, G não ser K cromático, e sim K-1 cromático. Entendeu? Comenta aí, gente. Beleza, eu vou pegar aqui.
Repara que o argumento por absurdo é o quê? Eu estou toda hora olhando para o lado porque eu estou vendo vocês aqui na tela do lado. O absurdo é o que aqui? É você supor que isso aconteça e isso não aconteça, certo? G ser K crítico significa que o menor número de cores para colorir G é K. Além disso, para qualquer subgrafo de G, o número de cores ali você reduz, certo? Então, aqui, supor que G seja isso, significa que G, com a remoção de algum vértice aí, é K menos 1 colorível. É menor, né, o número de cores ali. Tá? Além disso, o deltinha é no máximo K menos 1, porque está dizendo que não acontece isso. Não é pelo menos K menos 1. Então, significa que tem algum vértice que tem menos do que K menos 1 vizinhos, porque não está acontecendo isso. Então, tem algum que é vizinho a menos do que isso. Tá? Então, você pega esse vértice, remove do grafo. O que sobrou no grafo, você consegue colorir com K menos 1. A contradição vai acontecer que o próprio G você consegue colorir com K menos 1 também. Porque como esse vértice é vizinho a menos do que K menos 1, a menos do que K menos 1, então uma dessas K menos 1 cores não está aparecendo ali, na vizinhança de V, naquele desenhozinho que eu fiz aqui. Isso aqui você usou menos do que K menos 1 cores, para colorir os vizinhos dele. Então, dentro desse universo de K menos 1 ainda, você consegue colorir aqui o V. Colorindo o V, você tem todo o grafo G colorido. O H você tinha pela K menos 1 coloração aqui. Você adicionou V de volta ao grafo e conseguiu dar uma cor dentro dessas K menos 1. Então, isso implica que todo G é K menos 1 colorível. Contradição, porque a gente assumiu que G era K crítico. Ser K crítico significa duas coisas. É ele ser K cromático e qualquer subgrafo dele, o número cromático é menor. Entendeu? Mas a gente conseguiu concluir que G não é K cromático, porque existia uma cor com menos cores. Então, é uma contradição aí. Entendeu? Então, ok? Posso passar adiante? Alguma pergunta, gente? Ok. Bom, depois disso, temos esse corolário. Todo grafo K cromático tem pelo menos K vértices de grau, pelo menos K menos 1. É um enunciado meio chato isso aqui, né? Então, o grafo ele é K cromático, tá? Então, o menor número de cores para colorir propriamente é K. Então, no grafo tem pelo menos K vértices ali. E o grau desses vértices é pelo menos K menos 1. Entenderam o que está escrito? É um corolário que é bem consequência do resultado anterior. Só a escrita dele que é um pouquinho, eu acho chata, pelo menos, K menos 1, não sei o que e tal. Tá? Mas essa demonstração sim ela é bem direta, olha só. G é K cromático. Como G é K cromático, então tem pelo menos K vértices ali. Certo? Porque uma dessas cores aí vai ser atribuída a um vértice aí. Então tem K cores, tem que ter pelo menos K vértices. E o que diz o teorema anterior? O deltinha é pelo menos K menos 1. Não é isso que diz aqui, ó? K crítico, se ele é K crítico, ele é K cromático. É a primeira condição aí sobre ser crítico. Né? Então, K cromático é justamente o que está dizendo aqui essa hipótese. Né? O deltinha é pelo menos K menos 1. Então, pronto, já tem o resultado. Então, se G é K cromático,
Então, a gente sabe que tem pelo menos K vértices ali. Pelo teorema anterior, a gente tem que o deltinha é pelo menos K menos 1. Então, cada vértice aqui tem grau pelo menos K menos 1. Entendeu? Cada vértice tem grau pelo menos K menos 1. Pronto, está aprovado. Entenderam, gente? Sim. Entendi. Legal, né? Falei, gente, é legal? Pô, legalzão. Ó, pô, ninguém nem fala que não. Ó, depois tem um corolário que é sobre limites, né? Então a gente diz que todo grafo, o número cromático dele é no máximo delton mais 1. Então a gente quer, é um limite superior, né? Se é um limite superior, a gente quer exibir aqui uma delta mais uma coloração, tá? Exibir uma delta mais uma, deltão, né, é o grau máximo. Exibir uma deltão mais uma coloração. É isso que a gente quer fazer. Eu vou exibir aqui duas provas, tá? Uma primeira, ela é construtiva, então, de fato, é exibir essa deltão mais uma. Repara que isso aqui funciona bem, porque, olha só, deltão mais um. Então, pega um vértice aí, você sabe que o grau dele é no máximo deltão. Então deltão vizinhos, né? Então é assim que vai funcionar, ó. Ordene os vértices, tá? Faz uma ordenação dos vértices aí. Atribua as cores da esquerda para a direita. Então, note que sempre é possível atribuir uma das deltão mais um. Você tem mais cores do que vértices ali para colorir naquele momento. Então, atribuindo uma dessas deltão mais uma cores, os vizinhos, né, aqui, ó. Então, note que sempre é possível atribuir uma das deltão mais uma cores, pois os vizinhos de um vértice usam no máximo deltão cores distintas. Então, o que você faz? Colore da esquerda para a direita. Então, você dá uma cor, uma dessas deltão mais uma cores, para o primeiro vértice que você olhou. Os da direita vão poder receber essas cores dentro desses deltão cores que sobram. Você vai colorir eles. E da mesma forma para frente. E da mesma forma para frente. E assim por diante. Entendeu? Então, isso é uma estratégia bem construtiva que vai funcionar com essa deltão mais uma aqui. Uma prova alternativa, que acho que é até mais bonitinha, é essa por contradição. Que é a seguinte. Bom, pensa que G não seja deltão mais uma, não seja deltão mais um colorível, tá? Então quer dizer que o número cromático dele é pelo menos deltão mais 2. Tudo bem? Então, ó, o número cromático dele é deltão pelo menos deltão mais 2. O que o teorema anterior, o corolário anterior, falou sobre o grafo que é K cromático? É ter pelo menos K vértices de grau, pelo menos K menos 1. Lembra? Isso é o enunciado anterior. Então, olha só como dá a contradição aqui. Se G não é deltão mais 1 colorível, é porque o número cromático dele é pelo menos deltão mais 2. Então, o que implica aqui do teorema anterior, do corolário anterior, é que existe um vértice, aliás, existe pelo menos, né, deltão mais 2 vértices, e particular existe pelo menos um vértice, de grau pelo menos deltão mais 1. Então tem um vértice ali de grau pelo menos deltão mais 1. Mas isso é uma contradição, porque deltão é do grafo lá já. É uma invariável do grafo, é o grau máximo do grafo. E o grau máximo é o deltão, não pode ser deltão mais 1. Então isso é uma contradição. Então por isso aqui até está como corolário, né? Porque isso aqui é uma consequência bem direta do corolário anterior, do teorema anterior. Entendeu? Estão acompanhando, gente? Eu estou falando rápido demais?
Estou sendo claro no que eu estou falando? Luiz, eu me enrolei na primeira prova. Aham. Você diz que ele tem deltão vizinhos. Então ele vai ter No deltão. máximo, deltão vizinhos, né? Isso. Aí ele vai ter deltão mais uma cores, porque seriam as deltão de cada vizinho e uma dele, é isso? Isso aí. Ah, tá. Isso. Aí você vai para um vizinho dele. Se ele for vizinho, tá tudo bem? Você foi para um vizinho dele que já está colorido. Aí o que você faz agora? Se ele for vizinho, alguém que já recebeu cor, beleza, você não vai mexer. Você vai mexer agora em quem ele é vizinho e ainda não teve cor atribuída. Como o grau dele também é no máximo deltão, algumas cores ali que talvez eventualmente ele já foi vizinho vão ser preenchidas, ok, você vai olhar os próximos agora. Então vai sobrar cor para ir para os próximos também. Então é uma estratégia bem construtiva assim. Tá? E tem essa alternativa aqui por contradição que é, para mim, até mais bonitinha, né? Ok? Então, passando adiante, vamos relembrar aqui alguns conceitos, né? Aqui agora eu vou relacionar com um corte. Antes eu acabei de relacionar com deltinha, né? Foi o deltinha que apareceu. Agora pensando no corte, né? Então, o corte de vértices é o subconjunto de vértices aí, é um subconjunto, né? A sua remoção faz com que o grafo que sobrou tenha um número de componentes conexas maior do que o do grafo anterior, beleza? Então, é um conjunto que você remove os vértices aí e você desconectou, né? Aliás, se estava conexo, né? Se não estava, se já era desconexo, o número de componentes aumentou aí, beleza? Então tá. Então, seja G um corte de vértice, beleza? Aqui eu estou definindo para vocês o que são essas S componentes de G, tá? Essas S componentes de G são os subgrafos obtidos pelos vértices que ficaram em cada componente conexa, união com o conjunto que você removeu do grafo, tá? Aqui o desenho vai ficar melhor, tá? O grafo G é isso tudo aqui, tá? Tudo isso é o G. S é um corte de vértices, tá? Repare, então, que como é um corte, a remoção do S aumentou o número de componentes conexas. Então, ficou uma componente, esse pessoal aqui, outra componente, esse pessoal aqui, e outra componente, esse pessoal aqui, por exemplo. Tá? GI é o grafo que eu estou definindo aqui, né? Por exemplo, G1 é esse grafo aqui. O S entra, entendeu? Então, isso aqui é o G1, por exemplo. São os vértices que ficaram nessa componente conexa 1. Além disso, você adiciona o conjunto S, que é o conjunto de corte. Tá? G2 é da mesma forma, né? É esse pessoal aqui. E o G3 é esse pessoal aqui, o V3 com S. Tá legal? Então, isso aqui é uma S componente conexa, né? São as S componentes conexas do grafo. Tá? Entenderam bem a definição? Com isso, e repara que é o subgrafo induzido, tá? Esse colchete define a gente ser induzido. Denota a gente ser induzido, né? Então, é VI, união S, é o conjunto de vértices, põe todas as arestas que tem aqui nesses dois pedaços aqui, tá? Então, o teorema que tem em relação a isso é o seguinte: se G é um grafo crítico, nenhum corte de vértice é uma clique. Se G é crítico,
todo corte de vértice é diferente de clique. Ok? O que está dizendo é se esse grafo aqui for crítico, então esse S não pode ser uma clique. E, aliás, não só isso, mas como nenhum corte de vértices é uma clique. Tem que ser, existe um corte de vértices, mas tem que ter pelo menos uma não aresta para um par de vértices nesse corte. Entendeu o enunciado? Sim, enunciado, sim. Tá, então vamos para a demonstração, é por contradição. Repara que quando fala em todo, né, é uma dica aqui até para demonstração de modo geral. Quando aparece uma demonstração, um argumento que é todo mundo satisfaz tal coisa ou nenhum satisfaz alguma coisa, uma contradição é bem interessante, porque você vai ter essa negação que nenhum corte é. A negação disso é muito mais fácil de se analisar. É que existe algum corte que seja. Entendeu? Isso é a negação do nenhum. Nenhum corte é uma clique, a negação disso é muito mais fácil a gente analisar, né? Porque é você falar que existe, então, algum corte que é uma clique. É nesse corte que é uma clique que a gente vai analisar. Entendeu? Então, a negação do nenhum é existir algum. Então, existir algum que satisfaz ali, a gente sabe como ele é, então analisar isso fica mais interessante, fica mais palpável, tá? Então, de modo geral, você pensa sempre por contradição quando aparece alguma coisa tipo isso aqui, em alguma demonstração para você, tá? Então, aqui assim, vai ser bem direto. Então, suponha por contradição que G seja K crítico, né? Então, a primeira coisa acontece, e a segunda coisa não acontece, ou seja, e o G, né, possui um corte de vértices que é uma clique, tá? Então, isso é o argumento que a gente vai iniciar. Com essa conjunção de ideias, né, essa e essa ideia junto, isso é uma conjunção, a gente vai chegar a um buraco aí. Repara que G é K crítico, né? Então, vamos analisar, e S é uma clique, que é um conjunto de corte também. Então, vamos analisar cada uma dessas S componentes aí, tá? Então, pega uma dessas GI aí, tá? Sendo P as componentes que sobraram do grafo após a remoção, né? Então, cada pedaço, como é crítico, né? O número de cores é menor do que K, tá? Porque ele é K crítico, então o menor número de cores ali é menor do que K. Então, cada componente ali é K menos uma colorível. Tudo bem? E, além disso, o tamanho de S, que é uma clique, né? S é uma clique, é menor ou igual a K menos 1. Concordam com isso aqui? Porque se fosse pelo menos K, então você usaria K cores para colorir necessariamente essa clique. É uma coisa que eu não falei aqui, mas que também acontece, né? O menor número de cores para colorir um grafo é pelo menos o tamanho da maior clique ali, né? Porque a clique, necessariamente, um vértice vai ter que receber aquela cor, né? Ok? Então, concordam que esse GI, que é uma componente ali, ele é K-1 colorível. Além disso, você tem que o tamanho daquela clique é menor ou igual do que K-1? Caso contrário, esse GI seria pelo menos K colorível. Porque se esse S fosse maior do que K, a clique, você naquele pedaço ali, você precisar de K cores, pelo menos. Estão entendendo? Então, a gente está analisando aqui, é um pedaço só, tá? E cada pedaço vai ter uma análise similar. Então, isso aqui. A gente está analisando isso. O que eu falei lá é que esse pedaço de S aqui, a gente está pensando que é uma clique, né? A gente está assumindo que esse negócio aqui é uma clique. E a consequência disso ser uma clique,
como isso tudo aqui é K-1 colorível, tem uma atribuição de cores aí com K-1, o tamanho de S é no máximo K-1. Porque se fosse pelo menos K, tudo isso aqui ia precisar de pelo menos K cores, porque aqui ia precisar de K cores. Isso aqui é uma clique. Então, se você pega uma clique aqui, pensa que K seja igual a 4. Se fosse um completo e de 4 vértices, aqui tem que ter a cor 1, aqui tem que ter a cor 2, porque é vizinho desse. Aqui tem que ter a cor 3, porque é vizinho dos dois. Aqui tem que ter a cor 4. Então, na clique precisa de K cores. Se fosse K o tamanho desse negócio, pelo menos K, você precisaria para colorir isso tudo aqui. Ok? Então, a gente tem que S, como é uma clique que a gente assumiu, tem que ter tamanho no máximo K-1. Porque senão, todo aquele pedaço GI seria pelo menos K colorível. Você não ia conseguir colorir com K-1 cores. Tá? Então, preste atenção, é muito parecido com o corolário anterior. Porque, olha só o que acontece agora. Como cada GI é K-1 colorível, né? Por conta disso daqui, então o G também é K-1 colorível. Por quê? S está contido em todas as P componentes conexas. Então, as cores que você colore, esse pedaço aqui, V1, não atrapalha as cores que você põe aqui em V2 e não atrapalha as cores que você põe em V3. Então, a atribuição de cores que você usou aqui com K-1 também se aplica aqui. Porque aqui também é K-1. Aqui também se aplica porque é K-1 também. Então, como consequência, todo o grafo seria K-1 colorível. Mas isso é uma contradição, porque G é K crítico, ou seja, G é K cromático. Entenderam? Sim. Sim? Eita. Arnaldo, Luiz, Bianca. O Bianca já falou. Eu Falou? estou lendo esse GI é K-1 colorível. Eu achei que tinha que ter mais cor nessa componente. Por isso que eu não peguei ainda. Ah, tá. A gente pegou o G, que é K crítico, né? Ah, tá. Entendo. Então, porque se é K crítico, qualquer componente, qualquer pedaço do grafo, você consegue colorir com no máximo K-1 cores. Eu não estou dizendo que ele é K-1 cromático, não, tá? Ele é K-1 colorível. colorível. Isso confunde muito. É. Então é K-1 colorível. Então eu estou dizendo, ó, com K-1 você consegue. Pode ser que consiga com menos. Mas com K-1 você consegue. Então, por isso também que o tamanho de S é no máximo K-1. Porque você sabe que ele não é K colorível. Aliás, você sabe que K você não precisa. Porque se fosse K, o menor número de cores ali para colorir aquele pedaço, então você não teria que G seria crítico. Se fosse necessário você usar K cores, se fosse necessário você usar K cores para colorir esse pedaço aqui, implicaria em G não ser crítico. Porque isso daqui, esse pedaço que eu fiz em amarelo, é um subgrafo de G, e além disso você precisa de K cores para colorir. Então você tem que precisar de, no máximo, menos do que isso. Então, por isso, ele é, no máximo,
K-1. Entendeu? Então, ele é K-1 colorível. Entendi. Mas aí, só assim, por definição, se ele for K-1 colorível, ele também é K colorível, né? Isso, por isso que na hora que eu falei, eu mudei um pouquinho o jeito que eu estava falando. Porque parecia que eu ia estar dizendo que ele não é K colorível. Entendi, Aí por isso que eu mudei para falar ser necessário. entendi. Entendeu? Tá? Beleza, beleza. O ponto Agora é que a gente está dentro desse mundo do grafo que é crítico. Então, se é crítico, esse subgrafo aqui, esse GI, que é o que sobrou pela remoção do corte, adicionando o conjunto corte, considerando em que esse conjunto seja uma clique, o tamanho da clique tem que ser limitada superiormente por esse K-1. Porque o que sobrou aqui, com K-1 você consegue. Então aqui também tem que conseguir com K-1. Se fosse pelo menos K, com K-1 você não ia conseguir colorir a clique. Porque a clique precisa de uma cor para cada vértice. A gente está supondo que essa e essa seja uma clique, né? Tá? Beleza, beleza. E aí, com isso, você conseguiria colorir cada pedaço dessas componentes com as K-1 cores. Se isso for de fato acontecesse. Se fosse uma clique ali. Entendeu? Sim. Tá? Então, aí está a contradição. Ok? Então, vamos continuar, né? Aqui, agora relacionar com um bloco. Repara que vai ter uma relação muito forte com o teorema anterior. Tá? O que é um bloco? É um subgrafo 2 conexo, né? Ou seja, não tem uma articulação. Não é isso que é um bloco? É um grafo que não tem uma articulação. Em outras palavras, não ter articulação significa não ter um corte de vértices de tamanho 1. Tudo bem? Sim. Então, um corte é um conjunto de vértices que você remove e aumentou o número de componentes conexos. O bloco é um grafo 2 conexo, ou seja, precisa pelo menos 2 vértices para remover. Isso foi como a gente definiu lá atrás. Em outras palavras, você pode dizer que é isso aqui também, né? Não existe um corte de vértices com um vértice, só naquele conjunto. Tá? Então, olha como aparece. Todo grafo crítico é um bloco. Repara que, ó, todo grafo crítico não tem corte que é uma clique, né? Ou em outras palavras é isso. Se G é grafo crítico, nenhum corte de vértice é uma clique. Um enunciado que é equivalente a isso é o quê? Todo grafo crítico não tem corte clique. Não tem uma corte que é um clique. Tudo bem? Bom, uma articulação, ele é um corte de vértices que é uma... Aliás, uma articulação é um corte de vértices que é uma clique. Concordam com isso? Concordo. Uma articulação já por si só é uma clique, né? Então, todo grafo crítico, a gente viu que ele não tem um corte que é uma clique. Então, o grafo crítico não pode ter um vértice de articulação, porque um vértice de articulação é uma clique, é um corte que é uma clique. Entendeu? Então, não existe corte de vértice que seja uma clique. Implica, assim, que não existe um corte de vértice de tamanho 1. Ou seja, o grafo é um bloco. Legal? Show de bola? Beleza, beleza. Então, olha como as coisas se relacionam, né? São parâmetros estudados em períodos passados, não, né? Em aulas anteriores, né? Mas que se relacionam fortemente aqui.
tá? Então, essa foi a primeira aula sobre coloração de vértices, em que eu defini para vocês, então, o que é uma coloração, o termo crítico apareceu fortemente aqui, e a relação com grafos críticos e outros parâmetros em grafos também apareceram, tá? É uma aula, é a primeira aula, né? Então, são esses resultados aí. Aí, na próxima aula, a gente dá continuidade. Tem o teorema de Dirac, tem o teorema de Brooks. São os dois resultados mais fortes que existem aí para a gente ver. Tem parte com polinômio cromático e tal. Talvez eu fale sobre isso também. Enfim, coloração é um assunto de pesquisa bem atual em grafos, que é um atual já de muito tempo. Então, as pessoas continuam estudando bastante coloração em grafos em pesquisa, né? E existe uma variação enorme também. Você pode variar, colorir totalmente o grafo. Você não quer colorir só as arestas ou só os vértices. Você quer colorir ambos, vértices e arestas. É outro estudo enorme que tem. Ou você quer atribuir cores de modo a ser equilibrado. Cada classe de cor tem que ter uma quantidade quase que igual de vértices aí, ou de arestas, é uma coloração equilibrada. Enfim, tem um estudo enorme sobre isso aí, tá? E aqui, né, o curso básico de teoria dos grafos, então, a gente vê, a grosso modo, esses resultados clássicos, que são esses que eu estou apresentando para vocês, e para vocês darem continuidade, para quem quiser estudar coloração em grafos. E é claro que o objetivo não é só relacionar e ter essas propriedades, mas é relacionar esse curso de teoria dos grafos com cursos de análise de algoritmos, com ASA, né? ASA é o nome do curso que vocês dão, né? Complexidade de algoritmos é uma coisa que a gente vê muito fortemente em grafos também, tá? Que aí a gente não vê nesse curso, mas fica para uma próxima. Entenderam? Beleza? Não, acabei que tinha para falar já hoje. Uma pergunta, comentário, sugestão, crítica? Luiz, não sei se dá, eu acho que dá, né? Mas se você podia falar, tem uma questão da prova que eu acho que eu respondi, não fui muito bem, acho que você até comentou. Desculpa, gente, aqui tá blobo. É bloco. Fala aí, Luiz, desculpa aí. Não sei se você quer falar agora. Uma questão Da prova? Tá, deixa eu pegar a prova aqui. Viu aqui é bloco, tá, gente? Não é blóbulo não, tá? Blobo. O que é blobo? Existe blobo? Bom, eu vou encerrar a gravação aqui já, tá, gente? Depois tirar dúvida de vocês de prova, né? Tá? Só para poder pôr no YouTube certinho o conteúdo da aula e é isso aí. Tá ok? Tá. Então tá. Ok. Falou.